Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Galera, muito feliz aqui agora, a gente começando o nosso primeiríssimo podcast na real. Começando aqui, a gente tá tirando esse projeto da gaveta. Tanto tempo a gente vem falando de ter um podcast na real, de ter algum espaço pra gente, né? Juventude na real, começar a conversar, começar a trazer alguns assuntos, e a gente tá aqui hoje para trocar uma ideia. E hoje, na real, vamos falar sobre oração. Vai ser o primeiro tema que a gente vai tratar, tão importante. Tudo começa com oração, né, gente? A gente sempre começa, né, os nossos projetos, a nossa vida com Deus, com oração. E é por isso que este aqui é o nosso primeiro na real. Mas antes, pra gente começar aqui, quero me apresentar. Sou o Vitor Nascimento, pastor da Juventude Planalto, Juventude na Real, e estou aqui porque, como eu disse, tudo começa com oração. Gente, continua aí, se apresenta aí, pessoal. Fala, galera, meu nome é Esdras, eu sou namorado da Vivi, que tá aqui com a gente também. E se você parar pra namorar, você vai orar parado. Você vai orar caminhando. Gostei desse insight. Entendi a referência, cara, entendi, boa. Ei, gente linda, eu sou a Vivi, namorada do Esdras. E eu estou aqui para falar que oração realmente é fundamental para a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Boa, verdade. Oração é super importante, né? A gente precisa ter, é uma disciplina espiritual, né, gente? Que a gente precisa cultivar na nossa vida. Mas, pessoal, só pra gente começar aqui, antes da gente entrar no nosso tema, que vai ser oração, queria primeiro apresentar um pouco, né, do que é o nosso podcast, da onde surgiu essa ideia de ter um podcast na real. Mano, a gente estava pensando em conversar com a galera, difundir o conteúdo que a gente aprende nos finais de semana, durante a semana, e fazer esse eco, né, no dia a dia da semana, sobre os assuntos que a gente precisa conversar, trocar uma ideia sobre alguns assuntos que estão rodando na juventude. Então veio essa ideia da gente ter esse canal de comunicação e de criação de conteúdo também, né? Se você caiu aqui de paraquedas, né, não sabe o que é na real é o Ministério da Juventude da PIB do Planalto em Belo Horizonte. Então esse podcast aqui é o podcast da nossa juventude, mas é claro que se você caiu aqui e você não faz parte da nossa igreja, seja muito bem-vindo, participe também, mas como o Esdras falou, a nossa ideia é que a gente não tenha só um final de semana para conversar sobre um assunto, né? E o podcast, ele assim, sensacional, porque no dia a dia você é só colocar o foninho, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para qualquer lugar, para o supermercado, você pode escutar e aprender cada vez mais para a sua vida, para o seu espiritual e levar isso mesmo pela semana. É interessante também da gente pensar nessa ideia do ecoar, né, o conteúdo durante a semana, que eu ouvi uma frase recentemente, num podcast, aliás, Legal. E é sobre a quantidade, o volume de informação que a gente escuta e às vezes não absorve ou não aplica realmente na nossa vida. Então a gente tem uma imensidão, um mar de conteúdo que a gente consome, escuta, vê o tempo todo, mas a gente não absorve nada. A gente tem esse contato, mas acaba que a gente não aprende realmente nada e aplica realmente na nossa vida. Então, quando a gente tem esse canal, tipo assim, ouvi uma vez ali na igreja, mas tem também um outro contato durante a semana para refletir, para aplicar isso na minha vida, é interessante pra gente não ficar assim, né, tipo, boiando e só ouvir, bater no ouvido e cair. E a gente tem essa oportunidade, né, de revisitar, porque durante a semana, né, a gente tem tanta coisa que vai rolando, que vai acontecendo, quando chega na quarta-feira eu não lembro mais o que o pastor pregou. Eu não lembro mais o que foi falado na EBD, o que a gente trocou ideia. Então, esse ecoar para a semana é isso, que a gente consiga continuar ali, né, acho que digerindo não é a melhor palavra não, mas é tipo isso, né? Continuar digerindo ali esse conteúdo, né, gente? Gente, eu queria começar aqui, já que a gente tá falando de oração, qual que é a oração clássica? É a oração do Pai Nosso. É a oração clássica, né? E a gente falou sobre ela, inclusive, esses dias também lá na nossa EBD, na Real. Vou ler aqui, tá em Mateus 6, 7, versículo 7 até o 15, a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Pessoal, o que a gente aprende aí, né? Essa é a oração clássica, a oração modelo, né? Os discípulos de Jesus viram para ele e falaram assim: Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus dá uma oração modelo. A gente sabe que não é uma reza que a gente, no sentido de que a gente vai ficar repetindo ela, né? Sempre. Não é errado também não, tá, gente? Existem momentos da nossa vida que eu acho que a gente não sabe como orar ou não tem forças para orar, e usar a Bíblia para a gente orar eu acho que é sempre válido, né? Salmos tem diversas canções, orações de louvores a Deus. Eu acho interessante, né? Essa oração aqui registrada em Mateus, na oração do Pai Nosso, também é uma. Eu já orei o Pai Nosso, né? Num dia na minha devocional que eu precisava de orar, fui pro Pai Nosso e orei. Mano, você tá falando sobre orar o Pai Nosso, eu já orei o Pai Nosso e tal. Cara, eu confesso que muitas vezes eu já levantei de manhã e, tipo, fui pra faculdade, eu tava indo pra caminhar e orar e tudo mais. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça, assim, principalmente quando a gente tá aprendendo a criar esse hábito de oração e tudo mais, e aí a gente pega um modelo e fala assim, cara, eu tenho que orar do jeito que Jesus ensinou ali a orar, pelo menos pegar o modelo, né, pra não partir do nada e orar simplesmente aquilo que na minha mente tá cheio e tudo mais. Então, muitas vezes, ainda mais de manhãzinha lá, acorda 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e vai começar a orar, assim, a cabeça tá tipo assim, cama, Tá com acordando sono agora. ainda, né? Exatamente. A cabeça tá acordando. Várias vezes já comecei orando assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o nome, e por aí vai. Chega um momento que a gente vai pegando o ritmo e tal, e vai, né, desembolando a nossa oração. Deixa eu aquecer usando o Pai Nosso aqui, daqui a pouco eu vou, né? Exatamente. Legal. Pai Nosso, pra mim, é uma oração muito bonita. Por mais que ela seja simples, né? Pra gente se tornar algo tão simples, tão cotidiano, tão normal. Mas ela é uma oração muito bonita porque os discípulos perguntaram, né, como orar, e Jesus ensinou, o próprio Cristo ensinou como orar com o Pai, sendo que ele também é Deus. Então, Massa assim, demais. é uma intimidade muito grande. E ele passou essa intimidade pro povo, pro resto, pros outros. Então, assim, eu acho muito bonita. E, assim, muito forte também, se a gente for olhar, assim, principalmente quando a gente fala sobre perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E, de fato, será que temos feito isso? Então, assim, é uma oração que a gente tem que olhar e ver também no nosso dia a dia. Estamos fazendo isso que estamos orando? Estamos sendo, na real, autênticos com isso tudo? E a gente fala que virou rotina, entrou na rotina. Não, o Pai Nosso é um tapa na cara, assim, de todo mundo, de todo crente, por vários motivos, mas aqui quando fala perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aquele que nos tem ofendido, é um tapa na cara, né? Porque eu preciso perdoar, então eu estou pedindo perdão, mas assumindo a responsabilidade de perdoar. E quando fala também sobre venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, venha o teu reino, ou seja, é o Senhor, não sou eu, é a sua vontade. E isso na boca de Jesus é sensacional, porque lá em Filipenses vai falar, né, que Jesus é aquele que, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia gloriar-se, por isso ele então esvaziou-se, né, de si mesmo e se tornou a semelhança de servo e foi, né, até a cruz. Então Jesus, na boca dele, quando fala assim, seja feita a tua vontade, é justamente essa vida de, Pai, não sou eu, Jesus é Deus, mas naquele momento seja feita a vontade de Deus Pai, sabe? Sobre a vida de Jesus. Então, eu vejo que Pai Nosso é um tapa na cara. Quando a gente... Pode falar. Já puxando esse gancho aí, né, do seja feita a tua vontade, né, e do se esvaziar, mano, é algo que a gente percebe nas nossas orações, esse hábito nosso de buscar a nossa vontade muitas vezes, sabe? Quando eu tava
desses momentos de oração, de caminhada logo de manhã, sempre que eu volto esse hábito, né, tipo assim, eu tô naquele momento de faculdade e Então tal, eu dou uma explica pro pessoal aí como que é esse hábito, porque eu tô ligado no que você tá falando, mas talvez quem tá ouvindo não sabe quais são os seus momentos de oração, meu cara. Comenta então, aí. geralmente quando eu tô nos momentos de férias, assim, momentos de férias, meus dias são mais tranquilos e eu consigo ter um hábito de levantar bem mais cedo do que eu levanto normalmente. Aí eu costumo levantar por volta das 5 e saio para orar, que é o nascer do sol e tudo mais. A Menino rua crente, cara, levanta 5 horas da manhã pra contemplar as belezas do Senhor, ver o fazer uma... sol nascer e orar. Olha É só, legal, cara. É muito bacana. E assim, e cria milagre uma da manhã. disposição do resto do dia incrível, sabe? Então é um hábito bem legal que eu gosto de cultivar. Principalmente durante as férias, que eu consigo manter com mais consistência, porque quando entra as aulas, entra o trabalho, e a gente acaba ficando Uhum. muito cansado, né, na rotina e acaba não conseguindo levantar tão cedo. Mas o que eu tava reparando, sempre reparo, assim, quando eu volto, é tipo, como que minhas orações ficam tão focadas e voltadas para os meus interesses, sabe? De tipo, eu sempre, nos primeiros dias, sempre orando por coisas que eu tenho buscado, por coisas que eu tenho sonhado, e não pelas coisas do reino, não pelas outras pessoas. E aí, quando vai passando os dias, eu falo assim, cara, eu já orei por isso ontem. E, sabe, eu vou repetir de novo a mesma oração de ontem com Deus. Uhum. Deus já entendeu que eu preciso disso, Deus já sabe. E eu já pedi isso a Deus. Eu tô pedindo as mesmas coisas, as mesmas coisas. E sempre interesses meus. Então a gente começa a se voltar. Como é que eu vou orar a partir de agora? E tipo, como é que eu vou parar de ser tão egoísta, de buscar os meus próprios interesses e buscar aquilo que realmente importa Uhum. para Deus, para minha vida, porque Deus sabe o que é melhor do que eu. Uhum. E sabe, como é que eu vou sair desse ciclo vicioso de ficar olhando só para mim, orando só por mim e não olhar para o meu próximo, não olhar para a vontade de Deus, como a gente é ensinado na palavra de Deus, né? Então, Cara, o tem, Pai Nosso chega assim dando voadora dupla assim na gente. cara, tem um pastor amigo meu, foi meu pastor durante muitos anos, né? É pastor Milton. E você comentou a respeito de orar pelos outros, né? E ele sempre fala algo que eu aprendi, que eu achei muito massa, que ele fala que quando a gente vai orar pelos outros, às vezes a gente acha que a gente precisa ter muita fé, quanto mais fé para eu orar pelos outros e tal. E na verdade, o que me impulsiona a orar pelo outro deve ser amor, amor ao próximo. Então não é a questão de ter muita fé, porque o próprio Senhor aumenta a nossa fé. Até os discípulos em determinado momento pedem a Deus, né, aumenta a nossa fé. Mas quando eu vou orar por alguém, interceder por alguém, eu preciso ter amor. E aí, lembrando disso que você está falando, né, tentando casar, né, com essa questão, orar pelo próximo, orar pelos outros, é também uma atitude de amor, né? É uma forma da gente demonstrar amor pelas pessoas, né? Eu amo quando eu estou ali orando pelas pessoas, sabe? Uhum. Mas voltando aqui para o Pai Nosso, gente, quando a gente estava lá na EBD, eu fiz uma divisãozinha, né? Já que a gente está falando de oração modelo, eu lembro que eu citei que a oração do Pai Nosso ela tem alguns elementos que eu acho interessante só a gente citar aqui, que é a oração do Pai Nosso, ela começa com a adoração, quando diz Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo que Deus é soberano, reconhecendo que Deus é santo. Depois ele começa com uma frase de submissão: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu me submeto à tua vontade, é uma humildade que eu preciso ter. Aí diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia, é uma petição, né, demonstrando dependência de Deus, aqui nesse caso uma dependência física, uma dependência do sustento físico. Depois ele entra numa parte de perdão e confissão de pecados, quando diz perdoa as nossas dívidas, ou seja, só pede perdão aquele que precisa ser perdoado. E aí tem uma afirmação de compromisso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então é uma ação de compromisso. E aí depois tem uma segunda petição: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só que essa petição é uma dependência espiritual. Se na primeira petição é uma dependência física, dá-nos o pão de cada dia, agora é uma demonstração de dependência espiritual de Deus.
E aí depois termina com uma doxologia. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você nunca ouviu a palavra doxologia, doxologia basicamente é uma conclusão, um fechamento que glorifica a Deus. Então, começa e termina glorificando a Deus, e no meio a gente vê isso. Submissão, petição demonstrando dependência física, petição demonstrando dependência espiritual, confissão de pecados e compromisso. Então, dentro desse arcabouço todo aí, disso tudo, a gente tem um modelo que eu acredito que quando a gente vai orar, a gente precisa passar por esses pontos. E aí é legal, porque a gente fala da gente, mas fala do outro também. A oração do Pai Nosso, ela já começa dizendo Pai Nosso. Então, se é nosso, tem o próximo também. Ele está incluso nessa oração aqui, né? Não é só meu. Então, eu estou orando a Deus, mas como a gente falou, é um modelo. Então, a gente entende assim, né? Na nossa oração, é legal a gente passar por esses passos, oração, né? Submissão, humildade, confissão. Tem dia que a gente tem oração que é só de confissão. Que a gente precisa se voltar a Deus e só confessar o nosso pecado e dizer assim, Pai, me perdoa. Estou constrangido com o meu erro, com o meu pecado. E tem outros dias que a gente está mais para petição. Petição espiritual. Pai, eu estou fraco. Eu preciso que o Senhor me dê forças, me abençoa. Às vezes é aquela dependência física. O pão nosso, Senhor, me dá hoje. Eu estou precisando do seu sustento. Amanhã eu não sei como é que vai ser. Mas todos esses elementos precisam fazer parte da nossa oração. Que seja em uma oração, todos os elementos, mas em alguns momentos a gente sempre está orando. Então tem esse norte. Então por isso que eu acho tão importante a oração do Pai Nosso, ela nos norteia em relação a como deve ser a nossa vida de oração. Vivi, então aqui, a gente estava conversando no off-topic, você estava comentando com a gente que a oração do Pai Nosso, ela é interessante, mas a gente normalmente começa no Pai Nosso. E o ensino do Pai Nosso começa antes mesmo da oração começar. Como é que é essa questão aí, Vivi? Exatamente. Tem as orientações principais no versículo 5, vai dizer, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. É muito importante focar nisso, porque muitas pessoas tendem a aparecer, a serem sidas, os famosos aparecidas, de que querem orar de uma maneira, assim, espetacular, com palavras difíceis, e, assim, mostrar para os outros que são superiores, mas Deus não se agrada disso, porque Deus sabe o que tem no coração de cada um. Então, é importante a gente focar tanto no Pai Nosso, mas tanto nessas instruções, porque aí, sim, Deus vai se agradar, a gente vai estar fazendo aquilo que Ele deixou pra gente fazer. Eu estava falando aqui com você, quando a gente estava conversando antes, que tem pessoas que oram e, embora elas oram, para Deus, ou direcionando a sua oração para Deus, elas oram não para Deus ouvir, mas para os outros ouvirem, Então cria-se toda uma dinâmica, uma eloquência, talvez a pessoa até ensaie a oração, não sei, para parecer que é o camarada que tem aquela espiritualidade e tal. Deve ter no dicionário as palavras difíceis. Monta a oração e vai lá no dicionário e troca as palavras para poder ficar mais top, assim e tal. Mas na verdade, embora se referindo a Deus, está orando para que os outros ouçam. E aí talvez seja aquela questão que a expressão que às vezes as pessoas usam, não passa do teto, A oração, ela é uma oração para vanglória, porque não é para glória de Deus, é para glória daquele que está orando. Então, muito legal isso, curti muito, viu? Essa ideia de que a instrução do Pai Nosso começa antes mesmo da oração do Pai Nosso. Além disso, pastor, tem outras passagens que eu estava lembrando aqui agora, sobre oração. Tipo a passagem da viúva persistente lá com o juiz injusto, A princípio, qual que é a parábola, em linhas gerais, da viúva? Fala de uma viúva que ela persistentemente faz um pedido a um juiz e diz que esse juiz é mau. Só que de tanto essa mulher voltar no juiz e pedir uma vez, uma segunda, terceira, quarta, quinta, esse juiz, para se livrar dela, ele resolve atender. É claro que a comparação aí não é que Deus é alguém que você vai importuná-lo até que ele ouça a sua oração. Mas é a figura, na verdade, que está demonstrando ali, a qual a gente tem que imitar, é justamente a viúva. Não é que o juiz injusto de maneira nenhuma se relaciona a Deus, mas nós somos essa viúva que a gente precisa se voltar ao Senhor e ter essa persistência na oração. E a comparação
Se até um juiz injusto ouve quando há persistência, quanto mais um Deus de amor nos ouvirá. É um incentivo para que a gente possa persistir na nossa vida de oração, né? Uhum. Ela foi bem disciplinada a procurar essa perseverança, né? Se tornou uma disciplina espiritual, entre É elas. verdade. Legal, legal. A perseverança na oração deve ser uma disciplina espiritual. Até porque acontece às vezes a gente orar e a gente quer que a nossa oração ela seja ouvida, a gente quer que ela seja ouvida rapidamente, a gente quer que ela seja respondida para ontem e a gente quer que ela seja respondida da maneira como a gente quer. Mas na verdade nem sempre acontece dessa forma. Na oração a gente não ensina para Deus aquilo que ele deve fazer, né? Tipo, Deus, me abençoa desse jeito aqui, tá vendo? Eu tô precisando dessa bênção. Cara, Deus é aquele que é eterno e para ele, né, a linha do tempo é um presente, né, um eterno presente. Então, como você mesmo já falou, né, Esdras? Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, por isso que a oração seja feita a tua vontade, ela é tão forte, né? Sim. E nesse imediatismo nosso e busca das nossos interesses em oração e tudo mais, a gente muitas vezes acaba trocando os papéis e colocando Deus como servo da gente, né? Na nossa oração. E não se submetendo a Ele e buscando, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E coloca Ele como se fosse alguém que tem que servir as nossas vontades. Tipo, Deus, será que o senhor não tá vendo isso aqui não? Será que o senhor não tá escutando que eu É já como se orei? Deus não estivesse percebendo, né? Eu tenho, assim, uma experiência em relação a isso, que no início do ano, de 2022, eu fui viajar para o Rio de carro e tava naquela época de muita, muita chuva. Foi, assim, uma experiência, um milagre mesmo com Deus na nossa vida, porque na volta a gente fez uma responsabilidade, voltou querendo chegar cedo em casa, aqui em Belo Horizonte, só que a gente passou por esse período dessas chuvas intensas e quando a gente estava chegando, a gente teve que fazer muito desvio e dentro desses desvios o pneu do carro furou, a bateria riou. E, tipo assim, não aconteceu só uma vez, aconteceu várias Tudo vezes. que podia acontecer aconteceu nessa viagem, né? Exatamente. Aí chegou o ponto ápice, quando a gente parou no meio de uma rodovia. E assim, e passava aqueles caminhão enorme, quase, e Eita, tava sem bateria, o pisca-alerta não funcionava, e ninguém parava para ajudar a gente, meu só Deus. passava os caminhões. E debaixo de chuva, aquela chuva gelada. E assim, eu lembro que assim, a gente tava pedindo, todo mundo saiu do carro para não ser atropelado dentro do carro. Mas assim, com lanterna de celular, a bateria também do celular tava acabando. Assim, tudo de ruim mesmo, Meu Deus, sabe? aquela situação quase catastrófica, né? Eu levei um tempinho pra conseguir voltar a andar de carro, porque foi uma situação bem traumática. Imagino. E eu lembro, assim, de quase ir em cima dos carros pra tentar pedir ajuda. E eu orando, falando, Deus, pelo amor de Deus, você não tá vendo essa situação? Que não sei do que. Aí eu falava, não, Deus vai escutar, vai parar a chuva agora. Aí não parava a chuva. Não, Deus vai escutar e agora vai aparecer um carro. Não parava, não aparecia nenhum carro pra ajudar a gente. Então, assim, eu ficando transtornada, ficando com raiva, assim, que é isso, Deus? Como assim? Como assim? Eu Mas, sou tua serva aqui, tô orando. O senhor vai me envergonhar desse jeito? exatamente. Mas aí depois de, tipo, acho que uns 30, 40 minutos nesse trâmite todo de chuva, debaixo de chuva, um monte de carro, aí veio, assim, a ajuda. Aí a gente conseguiu chegar em casa em segurança, graças a Deus, mas todo mundo acabado. Mas uma lição que eu tive foi essa questão de que não vai ser conforme a gente quer, é conforme ele. Mas em nenhum momento nós fomos desamparados, porque ele estava conosco, por mais a situação difícil. Apareceu um carro da CEMIG, do nada na rodovia apareceu para ajudar a gente com bateria. Que massa. Então, energia tinha ali, né? Então, Piadinha assim, muito ruim essa, né? Mas tudo bem. Então, assim, foi realmente assim, foi uma patada na cara de compreender que Deus é soberano e ele faz da forma como ele quer. Não é a minha forma. Ele me protegeu, a gente não morreu, nenhum mal aconteceu a gente não perdeu nada. Mas naquele momento a gente se questiona, nossa Deus, por quê? E hoje assim, eu entendo porque eu precisava depender totalmente dele. Porque a gente vai passando rotina e se esquece disso.
Mas aí quando acontece um momento ruim, a gente vai lá e começa a orar. Que nem doido. Faz de joelho na rodovia, cheio de chuva, É se por molha isso que o todo. ateu vira crente. Exatamente. Então, assim, foi assim, dependência. E oração não é só nesse momento, Uhum. é em todos, é dia a dia. Eu gosto de É fazer disciplina. muito. É uma disciplina, eu gosto de fazer muito isso lavando louça. É o momento assim que eu paro e começo a orar. Eu tô lá lavando e orando. É muito bom mesmo. Ó, que legal. O Esdras, ele ora então quando ele tá caminhando, a Vivi ora quando ela tá lavando louça. Muito bom, gente, muito bom. Já aproveite os momentos. E quero aproveitar a deixa da Vivi também, para que a gente possa aproveitar esse momento e compartilhar alguns momentos de oração que a gente teve, né? Como a Vivi falou, né? Esse momento que ela estava orando e teve uma resposta de Deus, não foi do jeito que ela imaginava que seria, mas Deus abençoou e ela entendeu ali o cuidado, entendeu que o Senhor estava com ela. Teve alguns momentos até muito engraçados. A Vivi contou um que foi tenso, eu vou contar um engraçado. Que eu tava no shopping, fui com a minha família no shopping. E aí, cabeça de motorista novo, né, que acabou de tirar a habilitação, estacionei lá o carro no shopping e esqueci de olhar a plaquinha, né, sei lá, B2 do estacionamento tal andar. E aí, meu filho, fomos no shopping, passeamos e tudo mais. Aí na hora de voltar, cadê o carro? Onde é que tá o Perdeu o carro. Deus, cara? Não sabíamos onde estava o carro. Eu falei, não, mãe, fica aí com as minhas no shopping que eu vou procurar o carro. Quando eu achar, aí eu ligo e a gente se encontra em algum lugar. E aí, mano, eu só lembro de eu orando. Falei, Deus, não sei. Eu rodei o shopping todo, todos os Eita. estacionamentos. Cara, não lembrava. Eu subia andar, descia andar. Não achava o carro de jeito nenhum. Tipo assim, nem reconhecia nenhum local que eu tinha parado. Tipo assim, lembro disso aqui. Não lembrava de nada. Uhum. E nada de achar o carro. E aquela luta, tipo assim, eu acho que eu fiquei umas meia hora, uns 40 minutos rodando nos estacionamentos procurando o carro. E aí eu parei e falei, não tem condição. Eu não vou ficar aqui o dia inteiro. Eu orei e falei, Deus, agora é com o Senhor. Eu não sei onde está o carro. Me ajuda a encontrar o carro. Revela onde está aquilo que está perdido. Revela onde está o carro. É a plaquinha. E fui orando e falei, vai me mostrando, Deus, vai me guiando aí, porque eu não sei mais. E aí fui orando e falando, vou ir seguindo aqui, um aleatório A aqui, tua direção. a tua direção. Cara, eu só sei que, tipo assim, eu fui andando e aí fui entrando nos caminhos assim, olha, eu não entrei ainda, que bacana. E aí fui achando uns Descobrindo caminhos. novos caminhos. Tipo assim, tem uma frase do Jack Sparrow lá no filme, que ele fala assim, você não pode encontrar um lugar sem antes ter se perdido, né? Tipo assim, aí eu me perdi lá no shopping, nem eu sabia mais. Sabedoria de Jack Sparrow, cara. Muito bom. Eu falei, seguindo igual a bússola doida dele lá, né? Cara, eu só sei que, tipo assim, uma hora eu tava lá, nem sei mais o que eu tava orando com Deus, já tinha até esquecido do carro. Eu falei, meu carro tá aqui, cara. Eu cheguei exatamente onde tava o carro, mano. Que E aí, massa, tipo assim, cara. isso aconteceu uma vez, eu orei e foi esse trâmite, tipo assim, aí encontrei o carro. E aconteceu alguma outra vez, assim, tipo assim, não sei se foram umas 2 vezes. Você perdeu o carro de novo, então. Eu perdi de novo alguma outra Tá vez. exigindo muito de Deus. Vou te dar uma dica, ó. Quando eu vou no shopping, eu tiro foto da placa do lugar onde tá o carro pra eu saber. É desse jeito. Então, agora eu tô aprendendo a olhar e entrar no shopping, sabe? Aí, graças a Deus, que Deus é gracioso, te abençoa e nos abençoa na nossa fraqueza, né? É verdade. Mas eu lembro que não foi uma vez só que isso aconteceu e foi provisão de Deus mesmo, assim, sabe? Véi, que bom, graças a Deus. E agora você não perde mais não, né? Já Não. era antes. Então, a minha experiência com a oração, né, algo que trouxe um resultado positivo, que eu pude realmente perceber que tinha sido cuidado de Deus, algo que aconteceu lá em 2012, quando eu queria mudar de escola e, na época, eu ia estudar no SESI, né, porque eu queria fazer curso técnico e queria estudar de manhã e fazer o curso técnico à tarde. Mas, naquela época, a escola, para você entrar, era por
Era por vaga, mas assim, tipo, lista de chegada, né? Quem chegasse primeiro e tal, num dia. Então, assim, a gente recebeu a data, vai ser no dia era 8 de outubro, alguma coisa assim, novembro. E aí fomos eu e minha mãe, né, lá para a porta da escola e chegamos. E aí eu falei, olha, minha experiência de oração, me lembro que eu orei muito por isso, para que desse certo, né? Que era concorrido e além da a lista de chegada, né? Essa disputa assim, era para estudar no SESI, mas aí para fazer o curso técnico no Senai era preciso fazer uma prova depois. É um profissionalizante, da prova lá do curso profissionalizante, do curso técnico. E, enfim, eu consegui. A minha senha, né? A senha que eu peguei lá na fila era a última. Então, assim, eu fui o último, foi na tábua da beirada, mas deu Que isso, certo. irmão, O os último ou últimos serão os penúltimo. primeiros. Pra não mentir, eu acho que eu fui o penúltimo. É, o último ou penúltimo. E aí deu certo, enfim. Então, assim, mas pra mim, na época, foi algo, assim, muito marcante, porque eu nunca esqueci, porque eu pude provar novo que dava certo, né? Que a oração dava certo. E aí deu certo. Aí depois eu fiz a prova do técnico e passei também. Enfim, ou seja, foi uma experiência, apesar de algo simples, mas que teve grande relevância, né? Principalmente se tratando da fase que eu estava vivendo, em relação à idade, né? E toda aquela coisa. E foi isso. Foi uma experiência positiva. Gente, eu tenho uma experiência também que eu queria compartilhar aqui de oração, que eu acho que foi a experiência de oração mais forte, mais assim, que mais mudou a minha vida. E, se eu não me engano, foi em 2013, cara. Eu tava na igreja, na época eu era membro de uma outra igreja, né? Não era do Planalto ainda. E eu, desde da minha infância, né, assim, eu sempre tive uma certeza de um chamado ministerial. Só que eu estava na igreja, né? Sempre fui voltado para alguma ação de liderança. Na época eu era líder de jovens e tal, atuava, né, na igreja. Eu morava no interior, jovem. Cara, você respira a igreja, né? Porque você não tem outras. Não que a gente vá para a igreja porque não tem outras atrações, né? Mas assim, a gente vivia muito, né? O dia a dia da igreja, respirava a igreja. E eu lembro que em 2013 eu tava num culto da virada. Culto da virada a gente se sente mais assim, né? Inspirado a fazer aquelas orações. Porque você tá ali fazendo votos de ano novo e tal. E aí se sente Eu inspirado prometo pra orar. a Bíblia orar mais. Como é que Esse é? ano todo. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Você faz aqueles votos mesmo com Deus ali e tal. E aí eu tava num momento lá que eu me ajoelhei. E aí eu orei fazendo uma oração de entrega. De entrega mesmo, assim, Senhor, eu tava cursando na época, terminando, eu tava cursando, não, já tinha terminado minha faculdade de comunicação. Eu tava fazendo uma pós-graduação na área de comunicação. Tava noivo, né, da Aninha, não tinha casamento marcado ainda, mas a gente já tava noivo. Eu tava trabalhando assim igual doido para poder casar, né? Eu trabalhava numa agência em Belo Horizonte. Foi nessa época, inclusive, que eu morava em Pedro Leopoldo, trabalhava em Belo Horizonte e tentando juntar dinheiro e tal, aquela correria. Meu praticamente primeiro emprego, mas assim, o que eu ganhava tentando juntar, aquela loucura toda e ralando muito, trabalhando muito. E aí eu fiz uma oração de entrega total. Eu falei assim, Senhor, eu te entrego a minha vida por completo. Toma a minha vida, faz o que o Senhor quiser, me coloca no lugar onde o Senhor quiser. Eu sou teu, completamente teu. E assim, não sei se foi o momento, né, de emoção, né, virada do ano, o que que foi, mas assim, eu fiz uma oração sincerão mesmo, assim, com Deus, chorando mesmo, né, em lágrimas ali, me derramando diante de Deus e tal. E aí talvez, né, na minha cabeça, quando eu me entrego ao Senhor, eu tava pensando assim, cara, agora vai, estava bom, o negócio vai melhorar, assim, 100%. Porque eu me entreguei pro Senhor completamente. Agora que Ele vai me abençoar mesmo, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, assim, vai dar de boa. Fiz essa oração na virada do ano de 2013, eu acho que era 2012 para 2013, quando eu fiz essa oração. Em fevereiro, no acampamento, no retiro de carnaval, eu tinha terminado com a Aninha, a gente estava noivo, a gente rompeu o noivado. Na época eu estava de mudança, indo morar em Belo Horizonte, né? Eu ia dividir um apartamento com o meu irmão. Só que eu
fui demitido do meu emprego e eu voltei a morar na casa dos meus pais. Então, assim, eu tava imaginando, poxa, minha vida agora vai só subir, só escalar. E na verdade, não rolou. Eu encontrei um amigo meu, isso eu orei na virada, em janeiro. Quando chegou fevereiro, isso tudo já tinha acontecido. Aí eu lembro que eu encontrei um amigo meu e disse assim, e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Não tô te vendo mais? Você tá ralando lá em BH, tá morando por lá também, né? Eu disse, não, eu voltei a morar com meus pais. Ah, tá, mas você tá trabalhando muito, né, e tal. Não, eu fui demitido. Ah, mas pelo menos o coração tá bom, você tá feliz, namorando, vai casar? Não, eu rompi o noivado. Aí eu, tipo assim, cara, o que aconteceu com você, mano? Não tem tanto tempo assim que a gente se encontrou, você falou que tava tudo bem, e agora o que aconteceu? E naquele momento, eu não entendi que Deus tinha respondido a minha oração. Naquele momento eu tava assim, cara, o que aconteceu comigo? Né? Minha vida tava indo tudo bem, de repente voltou tudo para trás. O que aconteceu comigo? Mas foi justamente nesse momento que Deus estava me preparando, me forjando, para que eu pudesse ser preparado para o ministério. Foi nesse momento que eu comecei a fazer o curso de teologia. Né? Nesse momento que Deus, digamos assim, reacendeu em mim essa chama da minha vocação ministerial. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu lembro que eu vim uma vez em Belo Horizonte, aí já tinha rolado isso tudo comigo, eu já tinha entendido um pouco melhor que Deus estava me direcionando. Eu já até contei isso para vocês, né? Mas Deus teve uma vez descendo a Bias Fortes, orando e chorando, falando assim, Deus... Porque foi quando eu voltei justamente para poder assinar a rescisão do emprego. Eu trabalhava na época na Savassi, fui assinar a rescisão, voltando para a rodoviária para vir para Pedro Leopoldo. Eu desci a Avenida Bias Fortes chorando, Deus, o que está acontecendo e tal. Mas eu nunca senti, quer dizer, não vou dizer que nunca, mas eu nunca tinha sentido, até aquele momento, a presença de Deus tão forte como eu estava sentindo naquele momento. E assim, vendo realmente Deus me moldar, Deus me forjar de maneira prática. E eu vejo hoje, né, depois que isso passou, né, depois de quase 4 anos, eu e a Aninha reatamos, casamos, hoje a gente tem a nossa filha e tal, e aí eu olho para trás e vejo assim, cara, para mim eu não tinha entendido nada, mas Deus estava respondendo aquela oração que eu tinha feito lá na virada do ano. E ele não respondeu da forma como eu queria, mas ele respondeu da maneira como ele precisava responder, para que hoje eu pudesse ser um servo no ministério da maneira como ele deseja. Pessoal, uma outra coisa também, eu tenho lido um livro aqui, né, até para me preparar para esse podcast, que é um livro Como Orar, do C.S. Lewis. Na verdade, esse livro ele não foi necessariamente escrito pelo Lewis, né? O Lewis ele escreveu algumas cartas, né, e vários outros livros, e aí foi feita uma edição, né, uma compilação, né, de momentos, né, de trechos onde Lewis falava sobre oração. E é muito legal que esse livro, né, do Como Orar, já fica aí a recomendação, ele traz algumas perguntas a respeito de oração. E as 2 primeiras perguntas, para mim, são as mais... não vou dizer que as mais significativas, o livro todo é muito bom, mas as 2 primeiras são muito interessantes. A primeira pergunta do livro é: podemos provar que a oração funciona? Então a gente está aqui falando sobre oração, né? É o nosso tema da noite aqui, ou melhor, da noite não, né? É o nosso tema do podcast, seja lá qual for a hora que você está ouvindo, é o tema do podcast. Mas será que a gente pode provar realmente que a oração funciona? Mano, é uma boa pergunta, cara. O que eu posso falar sobre isso, acho que para iniciar assim, tipo, a gente já tá contando testemunho e tal. Foi uma vez que eu tava programando umas coisas lá na igreja, na minha antiga igreja, né? E aí eu fazia parte, assim, da programação, ter tipo um preletor, assim, para programação. E a gente não tinha um até o momento, e eu tava orando sobre aquilo, tipo, há um mês inteiro, assim, sabe? Deus, quem que é a pessoa? Me direcione, me ajuda a escolher a pessoa e pá. Me responde. E aí, me responde, buscando a resposta de Deus. E eu lembro que, tipo assim, chegou um momento que eu passei, tipo, um bom tempo do meu dia orando sobre o evento que ia acontecer, que a gente tava organizando e tal.
E, e eu cheguei para conversar com uma pessoa da igreja, que também era uma pessoa de oração e tudo mais. E quando eu cheguei para conversar com essa pessoa, ela já virou para mim falando assim: Deus está falando exatamente aquilo que você está buscando confirmação, é aquilo mesmo. Tipo assim, Você já sabe a resposta. é aquela pessoa, né, Deus? É isso, confirma comigo, pai. E aí uma pessoa que nem tava orando pela situação, sabe? Uhum. Chegou pra mim e falou assim: aquilo que você tá orando, que Deus falou e tal, é aquilo mesmo. E aí, tipo, confirmou a situação, sabe? A resposta de oração que Deus tinha dado e tal. Então, assim, se a oração funciona, e se tem como a gente provar que ela funciona ou não, eu acho que é muito da gente olhar para trás e ver, tipo assim, como é que aconteceu as coisas? Como é que as coisas aconteceram? Na minha vida, eu vi muitas orações sendo respondidas e sendo feitas, e Deus agindo e operando, e a gente vê o sobrenatural de Deus, mas eu também vi muitas vezes o cotidiano acontecendo, e no cotidiano, Deus guiando a situação. Então, a gente fala assim, né? Legal. Tem como dar o 10-0 lá, Deus, reino de Deus, 10, ateu. Né? Tipo assim, responde essa, Deus. Eu acho que a gente sempre tem a situação, né? Cara, no terceiro capítulo, acho que é o terceiro ou quarto capítulo do livro do Lewis, Como Orar, ele fala um pouco sobre isso que você comentou. Que ele diz que as coisas só acontecem, né? As situações. Claro que eu tô sendo muito simplório para falar aqui. Que ele diz que ou um acontecimento ele acontece por causas naturais, ou é um milagre, né? Uhum. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ou ele acontece porque é cotidiano, né, como você falou, ou então é porque Deus está conduzindo, né? Sempre que é milagre é Deus conduzindo. E aí ele vai demonstrar que, na verdade, até o cotidiano é Deus conduzindo. Vou pegar o gancho do Esdras, né? Porque apesar de você ter... O cara chegou, o ônibus já estava no caminho, ele pega o bonde andando, Não, né? vou pegar. Apesar de você ter trechos bíblicos que podem trazer realmente essa certeza, e na verdade, assim, não somente a certeza, mas o imperativo, né? Por exemplo, orar sem cessar, quer dizer, é um dever. Então, a gente sabe que o dever vai trazer consequência alguma coisa. Seja uma coisa boa ou uma coisa Se ruim. não Nesse caso, funcionasse, Deus não mandava a gente orar, né? Uhum. exatamente. Então, assim, então se tratando da palavra de Deus, é impossível que seja uma coisa ruim. E aí a gente pega o gancho da fala do Esdras da experiência. O que a gente pode provar é realmente como a gente pode provar é vendo o resultado de alguma coisa que você esperava, né? Ou que você pediu a Deus uma resposta e receber então uma resposta, né? A gente sabe que a oração é o único canal de comunicação. Eu gosto de dizer assim, né? E eu acho muito bacana aquele dia que a gente fez uma oração, por exemplo, lá na nossa escola bíblica. Na oração, eu lembro que eu disse o seguinte: o privilégio é a gente poder conversar com Deus sem ouvir Ele falando e saber que Ele está falando, né? E saber que Ele está respondendo e está nos ouvindo. Está nos ouvindo. Eita! Está nos ouvindo e nos responde. Exatamente. Então, Agora eu acho aí, legal vocês falando a respeito disso. Eu lembro de uma. Eu não sei se é algum pregador, alguém assim, que ele faz um experimento, digamos assim, de pegar uma laranja e pergunta para a pessoa assim: essa laranja aqui, ela tá azeda ou ela tá doce? E aí o pessoal responde assim: olha, não tem como saber. Né? Tô olhando para a laranja. Tem até algumas indicações aí. Quem conhece muito de fruta e tal, olha para a fruta e sabe ter uma ideia, mas você não tem como provar, né? Ou melhor, você não tem como comprovar só de olhar se a laranja está azeda ou doce. Você tem que abrir ela e provar a laranja. Então, com a oração funciona mais ou menos assim. Você não tem como provar necessariamente que a oração funciona, mas a partir da experiência e do relacionamento com Deus, a gente pode dizer que ela funciona. Só que no livro, o Como Orar, né, do C.S. Lewis, ele tem uma questão muito interessante que ele coloca. E ele fala assim, olha, a gente não tem como provar que a oração funciona se a gente fizer um experimento científico. Aí ele vai lá e propõe um experimento científico. É meio maluco assim, mas é isso mesmo. Ele propõe assim, vamos supor, né, colocando uma situação aqui hipotética, de que um grupo de pessoas grande resolva orar por todos os doentes do hospital A.
mas não vai orar pelos doentes do hospital B. E aí vai orar por um prazo determinado, sei lá, 1 mês. E aí depois desse mês, você vai chegar e vai perceber se no hospital A teve mais pessoas que foram curadas ou no hospital B. No mês seguinte, você vai fazer a mesma coisa, mas orando agora pelo hospital B e não mais pelo hospital A. E aí você vai observar se mais pessoas foram curadas no hospital B ou no hospital A. Então, é um experimento que ele propõe, claro, né, de maneira lúdica, para que se possa ver se a oração funciona ou não. E aí, a conclusão que ele chega é: não se pode fazer esse experimento, porque se você fizer um experimento desse, o seu objetivo não é que as pessoas sejam curadas, mas é provar a eficiência da oração. Então, a oração ela só funciona não quando você quer provar se ela funciona ou não, mas quando você ora por amor, né? Quando você ora por aquele que está precisando. Então, esse experimento seria um experimento furado, porque ele não diz respeito, né, a realmente a intenção do coração não é que pessoas sejam curadas, mas provar que o experimento funciona ou não. E aí, no final desse primeiro capítulo, Lewis fala assim, olha, só que a gente vai entender que a oração ela é respondida se a gente compreender qual é o verdadeiro objetivo da oração. A gente não ora para provar que a oração seja... né, provar que a oração funciona, não. A gente ora para ter um relacionamento com Deus. E aí, nesse sentido, a gente pode entender que a oração funciona. Porque quando a gente ora, de fato, se estabelece um relacionamento com Deus. Então, eu acho muito legal essa provocação dele. Para que a gente entenda, né, se a oração funciona ou não, é entender qual é o objetivo. E o objetivo da oração não é nem necessariamente que Deus responda ao nosso clamor do jeito que a gente está fazendo, mas é para que a gente se relacione com Ele, para que a gente demonstre essa dependência. Então a oração funciona nesse sentido. Sempre que a gente ora buscando um relacionamento com Deus, Ele está pronto para se relacionar com a gente, né? Mano, e eu posso dizer que, assim, contando meu pecado aqui, meu testemunho... Confesse. Eu acho que eu já fiz, assim, um experimento, assim, sabe? Nesse sentido. E me frustrei, realmente, nesse sentido, porque o meu objetivo no que eu estava fazendo realmente não era o amor pela pessoa e tal. Eu lembro que, tipo, eu tava num vibe muito inspirado, assim, pelo ministério do... Ah, esqueci o nome do missionário lá. R.R. Soares. Não tô zoando. Não, é um cara da gringa lá. É que você falou missionário e minha cabeça já é completa. E ele tem alguns vídeos, tipo, no YouTube e tal, dele orando por pessoas na rua, assim, sai. E o cara, tipo assim, curando pessoas e tudo mais. Eu falei, mano, o Deus é o mesmo, cara. Eu vou sair orando. Vou sair curando os outros agora, cara. E queria, sabe, testar isso também. Tipo assim, vou sair orando no objetivo de ver Deus curando as pessoas e provar que a oração funciona e tudo mais. E tipo assim, aí vi uma pessoa lá com deficiência, alguma coisa assim, questão de dificuldade de andar e tudo mais. Cara, é corajoso, ele vai lá no cadeirante, ó. Levanta e anda, tudo mais. Não era cadeirante, não. Mas ela tinha uma dificuldade lá nas pernas e tal. E, cara, não rolou a cura ali naquele momento e tal. E falei, mano, Deus te abençoe, eu vou continuar olhando por você. Deus me mandou que orar pra você ser curada, mas Deus te abençoe e um dia vai rolar. Vai aí, ó. Eu vou continuar orando. Ele falou assim, paciência, tô escutando aqui. Ele pediu paciência, que vai chegar o seu dia. E assim, Vai chegar. Vai entendendo, né, como Deus trabalha as coisas, né? E quando a gente vê o Lewis falando disso, né? Tipo assim, a oração funciona ou não, a gente vai aprendendo a se relacionar com Deus nesses momentos. Pô, nas vergonhas e nos acertos, a gente vai aprendendo como Deus trabalha e como Deus, né, se relaciona com a gente, com o homem. Então, funciona nesse sentido. Se a oração é uma conversa com Deus, a gente não tem como falar assim, minha conversa aqui agora, no podcast, ela funciona ou não? Funciona em qual sentido que a gente está querendo saber? Então, tipo, as coisas de Deus são experimentadas vivenciando, experimentando e provando de Deus realmente na nossa vida, vivendo e se relacionando com Ele, né? Amém.
Cara, você falou disso aí, eu lembrei de um caso. Quando eu era moleque, sei lá, 12, 11 anos mais ou menos, tava no acampamento da igreja onde eu era membro e ia rolar um sorteio de um CD e eu queria ganhar aquele CD. E aí eu comecei a orar e pedir aquele CD, né, pra Deus ali e tal. E eu comecei, todo mundo me perguntava assim: "Ah, você viu o CD?" Eu tô assim: "Vi o meu CD, ele é meu, eu vou ganhar, é meu." É E profeta. exatamente, tipo palavra de afirmação, né? E o CD é meu, eu vou ganhar e tal, né? Rolou o sorteio e eu ganhei, cara, o CD. Foi, né, peguei o CD lá e tal, super feliz da vida. Glória! Só que aí, na minha, né, inocência, na minha infantilidade no momento, eu comecei a falar assim, cara, a fé então é igual um superpoder, cara. Se eu ficar experimentando a fé ali cada vez mais, eu vou conseguir tudo que eu quiser, cara. Assim, tipo, é só orar tendo certeza de que é meu. É claro que eu sei que isso é um resquício muito forte de teologia da prosperidade, né? Mas eu fiquei assim, cara, sério, eu me senti um X-Men, sabe? Tipo assim, cara, eu tenho um superpoder que se chama fé e oração, cara. Eu tenho que colocar isso em prática. Aí eu comecei a pensar assim, como que eu vou exercitar, né, para poder ficar mais poderoso na minha oração? Que graças a Deus me salvou ali dessa vida, né? Mas em primeiro momento eu achei que era assim, cara, que fé e oração eram um superpoder. Desse Mas vamos lá então, gente. Ó, essa foi a nossa primeira pergunta, né? Podemos provar que a oração funciona. E a segunda é uma pergunta que eu tenho certeza. Eu acho que é a segunda pergunta do livro, sim. E é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz, cara. Por que fazer pedidos se Deus já sabe do que precisamos? Isso toca muito porque tem a passagem, né, de Jesus curando o cego e antes de curar ele pergunta: "O que queres que eu te faça?" Eu lembro que quando eu li pela primeira vez eu falei assim: "Poxa, que pergunta sem noção. Por que que ele você tá tá falando, cara? tá vendo que o Vai cara que é o cara cego?" tava querendo uma Coca-Cola, né? Tava com Exato. sede. Você não Não sabe, sabe. sabe. Mas assim, aí a princípio eu falei: "Nossa, que pergunta." Mas aí depois eu vi numa pregação, eu acho que até mesmo do Vanu, do meu Do pai, Vanu, seu pai. e ele falando sobre essa pergunta ser uma pergunta assim mais inteligente, empática e de relacionamento, porque ele permitiu com que o cego abrisse seu coração para falar da necessidade dele. Então essa questão da oração, tipo assim, por que que eu vou orar, sendo que ele já sabe que eu quero, que eu penso, que eu sinto? É simplesmente porque ele quer te ouvir. Ele quer ser seu terapeuta. Ele quer estar ali nos Massa. seus momentos ruins, mas nos seus momentos bons. Ele quer seu coração aberto para ele, para que ele possa entrar e permanecer sempre. Então, é uma pergunta que parece boba, mas é a pergunta mais fenomenal que tem. O que queres que eu te faça? E ele vai lá e abre: "Eu quero ser curado." E ele é curado. Então, assim, para mim, isso, assim, depois que eu aprendi, isso foi, assim, uma virada de chave. De, tipo assim, Sensacional. o tempo todo, que é um relacionamento conosco, ele criou o universo só para poder ter a oportunidade de conversar comigo e com você, com todos nós. Para que a gente abra o nosso coração e fale: "Ó Deus, tá difícil isso. Nossa Deus, que bom que isso aconteceu. Ai, eu queria aquilo. Ai, muito obrigada porque o Senhor fez isso. Não entendi o que você fez, mas vou caminhando aí para eu tentar aprender." Então, assim, é simplesmente a palavra relacionamento. Ele quer que a gente se relacione com ele por inteiro. Volta naquilo que a gente falou, né? Que o objetivo. Que, na verdade, que a gente não, né? Que Lewis fala no primeiro capítulo a respeito do objetivo da oração. Não é necessariamente que ela seja atendida da forma como a gente quer, mas propõe um relacionamento com Deus, né? Exatamente. Que queres que eu te faça, propõe esse relacionamento. E além disso, eu também vejo, né? Quando o Lewis responde essa pergunta no livro, ele traz algumas coisas interessantes para a gente pensar, mas uma que eu acho interessante é que a oração, além de ser esse relacionamento com Deus, esse relacionamento transforma quem a gente é. Então, é na oração que a gente é transformado, na oração que o nosso caráter é moldado, na oração que nós somos forjados, né? As experiências que a gente tem com Deus, ela acontece na oração. Então a oração ela tem esse relacionamento,
A oração transforma quem nós somos. A oração também demonstra dependência. Demonstra que eu não sou autossuficiente e que eu preciso de um Deus que é soberano para me abençoar. Né? Como na oração do Pai Nosso a gente tem a dependência, quando ele diz, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem a oração, né, a parte onde fala para livrar-nos do mal, né, transformar quem nós somos. Então a oração ela demonstra que nós dependemos de Deus, que nós não somos autossuficientes. E a oração, ela, uma coisa que eu acho muito massa também, que, digamos assim, se a gente fosse perguntar, por que eu tenho que orar? Cara, porque Jesus ensinou a orar. Jesus orou. Jesus, ele mesmo orou. Se ele, sendo filho de Deus, orou, por que eu e você não vamos orar, né? A gente precisa de ter essa vida de oração, né? O próprio Jesus orou, ensinou a orar, deu exemplo de oração, né, de uma vida de oração. Jesus chamou os discípulos para orarem. Bem verdade que eles dormiram, né? Mas Jesus chama eles para orar. E se a oração está presente na vida de Jesus, ela precisa estar presente na nossa vida também. Tem uma frase que eu queria citar aqui, de John Wesley, que fala assim, olha, o objetivo da sua oração não é informar a Deus como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar. É para pensar no sentido de seus desejos mais profundos. É para dar a você um senso de contínua dependência dele. São para reforçar em sua mente que só ele é capaz de suprir as suas necessidades. Então, assim, acho muito legal essa frase, principalmente quando ela começa assim, olha, o objetivo da sua oração não é informar a Deus como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar, é para você tomar parte dos planos de Deus e pedir, seja feita a sua vontade. Então, assim, se essa pergunta é muito comum, né? Por que orar? Né? Por que a gente vai orar se Deus já sabe de tudo? Porque oração não é a gente tendo relacionamento com Deus, a oração é voltada para Deus, mas ela transforma quem a gente é, demonstra essa dependência e a gente se aprofunda nesse relacionamento com Deus. Tô pensando aqui, Vitor, como que a gente às vezes quer. É aquela questão de novo, né? De tipo, como que a gente inverte as coisas e às vezes coloca Deus como servo, querendo que Deus submeta as nossas vontades e tudo mais. Mas também como que a gente às vezes acha que a gente vai mudar a Deus ou vai mover a Deus em certo sentido, ao invés de a gente entender que a obra de Deus e tudo que ele fez, ele já deixou tudo preparado para que a gente viva a vontade dele e para que a gente, né, se submeta à vontade dele, no sentido de que a gente não vai mudar a Deus. A gente é que tem que passar por esse processo de mudança, de transformação de vida, e não porque isso vai beneficiar a Deus, mas porque isso vai nos ajudar a nos aproximar de Deus, e isso é bom pra gente mesmo, sabe? É algo que vai fazer bem pra a nossa própria vida. Essa caminhada de salvação, né, que a gente começou ali no processo de conversão e tá desenvolvendo a salvação, é esse processo. E a oração, o relacionamento com Deus faz parte do relacionamento com Ele. Amém, amém. E agora uma pergunta que não está necessariamente no livro, mas eu acho que é importante a gente responder também, é como a gente ter uma vida de oração, né? Que hábitos a gente precisa ter para que a gente tenha uma vida de oração? Porque aqui a gente falou, né? Começamos falando da oração do Pai Nosso, sobre o próprio Jesus que ensina a orar. A gente trouxe aqui, né? Compartilhamos também as nossas experiências, né, de oração e, né, algumas perguntas sobre oração, mas agora essa fica. E aí? Já entendi. Orar é importante, orar é necessário, eu preciso ter esse relacionamento com Deus, eu preciso demonstrar essa dependência, né, minha para com Deus, só que meu dia é muito corrido, cara. Eu faço muita coisa, eu trabalho, eu estudo e tal. E aí? Como que eu vivo essa minha disciplina de oração? Na verdade, assim, eu tenho aprendido com o Vano. É o seguinte, cara, ou você faz ou você faz. Porque a analogia que eu trago também é a analogia da academia, né? Eu nunca entrei numa academia. Percebemos. Mas eu vejo eu vejo o pessoal falando que academia é o seguinte, você vai o primeiro dia, tipo, você sente muita dor e tal, os primeiros dias, né?
E aí que é a derradeira, porque a fase do desânimo acontece aí. É como quem tá aprendendo a tocar violão e começa a fazer pestana. O cara desiste ali, naquela fase, porque fala, vai doer minha mão. Então, assim, da mesma forma, se não houver aquela disciplina rígida mesmo, você fala assim, eu tenho que ir, faz parte da minha agenda, acordar 5 da manhã e ir pra academia, tá lá às 6, malhar até às 7 e trabalhar às 8, né? Se assim não for a oração, ela não vai entrar. E aí eu digo assim, como experiência, não vai acontecer. Se não for, falei da fala do pastor, né? Se não for assim, não tomo café enquanto não orar. Foi comigo uma vez, nunca mais esqueci. Eu tinha um amigo meu que fazia isso, ele também não comia enquanto ele não orasse. E se por Então, algum motivo ele não conseguiu comer, não conseguiu orar naquele dia, ele não comia, cara. Era jejumzão mesmo. uma salva de palmas para ele. Porque ainda assim, e aí eu vou confessar meu pecado, agora é minha vez. Ainda assim, cara, tem dia que eu tô com café na boca assim, eu falo, eu tava esquecendo já. Eu vou parar o café. Vou cuspir Ou o senão, às vezes cafezinho você aqui, já ó. saiu de casa. Assim. Às vezes você já saiu de casa, já tomou café e tal, já saiu, você tá no carro, aí você fala, cara. Mas enfim, aí eu entendo que o mais importante disso tudo não é o prazo, né? Lógico. Como a gente estudou lá no Comprometido, lá o tempo de oração, não é o horário em si, mas o fato de ter a prática, né? A gente coloca isso como uma agenda para que aconteça, para que você tenha disciplina. Então, não vejo outra forma disso acontecer se não fossem realmente no início estabelecendo um relacionamento através da disciplina, mas que depois vai se tornar, no decorrer da prática, vai se Se tornar torna algo natural, né? natural, né? Uhum. É como uma conversa mesmo, né? Você precisa conversar com um amigo, você precisa conversar com esposa, com primo, com pai, com mãe. Então, da mesma forma vai ser, o relacionamento vai se desenvolver, assim. Eu vejo que a gente precisa ter, realmente, como você falou, né, é essa disciplina. E essa disciplina, ela é priorizar, né? O pastor Vanei também fala, né, da importância... Como é que é a frase? Da Fazer da coisa, importância... a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa A principal. coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Então, assim, essa frase mesmo que eu queria dizer. Então, se a gente tem várias coisas para fazer no nosso dia, cara, orar é igual respirar, né? Eu preciso respirar? Preciso. Eu preciso me alimentar? Preciso. Eu preciso também orar. Então, assim, a gente precisa dar a devida importância, priorizar a nossa vida espiritual. E eu não tô aqui com um papo de, tipo assim, de colocar um peso sobre a vida das outras pessoas, né, que estão acompanhando a gente aí. Não, mas é porque justamente eu quero dar essa leveza, né? Orar não é um peso, orar é uma leveza. É claro que exige disciplina, sim. Exatamente. Tava pensando naquela conversa que a gente teve naquele culto do Jobs, com a Camila, é o nome dela? Faz Camila, karate. E isso com o Van. mesmo. Mano, foi um tapa na cara, aquela questão da disciplina dela e da quantidade de coisas que ela tem pra fazer, sabe? Que ela se dispõe a fazer no dia. Só Faculdade, pra. karatê. Isso, só pra poder situar o pessoal aí, conta pra gente um pouquinho da rotina dela aí. Ela é bicampeã, né? De karatê. É, e a rotina faz duas faculdades, faz karatê, faz uma outra luta lá, Taekwondo. taekwondo, né? Fazer. E serve na igreja, tem viagem de luta, tem tudo. E dá conta de fazer tudo e manter a vida devocional, manter tudo seguindo as coisas. Isso tudo a conversa lá no dia era sobre a disciplina, né? E como que a luta, o esporte, ajudou ela a desenvolver essa disciplina para né, ter ordem na vida e ter disciplina na vida em qualquer aspecto, né? E como que isso tem ajudado ela a organizar a semana, o cronograma e as coisas dela do dia a dia. E aquilo foi pra mim, cara, tipo assim, essa desculpa de, não tenho tempo, isso não existe, mano. É um negócio de, tipo assim, é só falta de organização ou falta de interesse, realmente, que a gente, Uhum. às vezes, né, de Falou não colocar tudo. as coisas e praticar. Até Falta de porque no organização de interesse.
Exatamente. Até porque numa das perguntas que foi feita a ela foi sobre a questão devocional dela. Ela contou da rotina e aí acho que um jovem perguntou pra ela: ah, e isso, o seu devocional? Ela falou: ué, isso já tá incluso, ou seja, é o feijão com arroz, tem que estar. Ela falou assim: é impossível não estar isso. Então realmente é um tapa na cara da gente, porque nosso Deus é soberano, ele nos deu 24 horas. Ele nos deu 24 horas e a gente dá conta assim de nos organizar em 24 horas para fazer tudo que é necessário, principalmente ter um relacionamento com ele. É questão de interesse, é aquilo que é o que faz sentido e o que é importante para nós. Pessoal, já estamos chegando aqui no final do nosso podcast. A gente está conversando aqui sobre oração. E já falamos aqui sobre a oração do Pai Nosso, sobre experiências de oração, falamos sobre algumas perguntas e dúvidas que a gente tem sobre a oração e tal, e sobre a importância da gente ter essa vida de oração, encontrar um momento, se interessar em ter essa vida de oração. E já estamos chegando no final do nosso podcast. Espero que vocês estejam curtido, que vocês tenham curtido nosso primeiro podcast, nosso piloto aqui, começando agora. Então, como a gente já falou, curta, compartilha com todo mundo aí. Como disse o Wesley, se inscreve no sininho, apesar de que eu acho que por enquanto vai ser só áudio, não sei se a gente vai ter vídeo. Mas, pessoal, palavras finais aí pro pessoal. O que vocês querem dizer pra gente fechar esse podcast aqui? Quem quer falar? Eu quero dizer o seguinte, a palavra final é e uma rotina, uma disciplina de oração, se tornar algo prático, um relacionamento que vai ser duradouro, eficaz, vai se tornar um relacionamento, apesar de no início parecer alguma coisa que chata assim, tratando de rotina, mas vai ser necessário. É necessário, tem funcionado e agradeço ao Vanô pela orientação. Não tome café enquanto você não orar. Beleza, palavra final. Vivi, qual que é a sua palavra final, Vivi? Pôr em prática, assim como o Otávio falou, e tirar esse estigma de que oração tem que ser aquela de 30 minutos. Com palavras difíceis, não abra seu coração, seja sincero com Deus, seja humano, porque é isso que Ele quer. E a partir disso vai ser muito fácil falar com Deus o tempo todo, em todos os momentos, em pensamento, em voz alta, no seu quarto, no trabalho. Então assim, seja verdadeiro, seja autêntico, seja na real. Seja na real, gostei. Nossa. Gostei, teve uma moral, hein? Esdras, diz aí pra gente sua palavra final. A oração, a nossa oração se transforma de acordo com que a gente vai sendo moldado por Deus através da própria oração. A forma que a gente se comunica com Deus, ela vai mudando de acordo com que a gente vai mudando também. E a gente vai percebendo essa mudança quando a gente para de ser tão egoísta nas nossas orações com Deus. A gente percebe que a gente se interessa mais pelos outros também e mais pela vontade de Deus do que pela nossa própria vontade. Amém, amém. Minhas palavras finais são não as minhas palavras finais, mas as palavras finais da oração do Pai Nosso que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.